Oi, oi, oi. Bom dia, bom dia, bom dia. Tomara que vocês tenham um bom dia e uma boa nova rotina, não é mesmo? Espero que estejam todos bem. Espero que vocês se cuidem com bastante responsabilidade. Que os seus próximos consigam ficar muito bem. Pra gente vencer mais essa, beleza? A gente não pode parar, vocês não devem parar. E hoje é dia de a gente começar conteúdo novo. Vocês estão vendo aí na tela que existe um link para uma lista de exercícios básicos, aqueles que vocês gostam, né, de processo bastante repetitivo para fixar a leitura do enunciado, para fixar a escolha da fórmula, para fixar as manobras matemáticas, né, para você ficar fluente nessa matéria. No futuro, com o estudo dessa matéria, veja só onde é que você vai parar. Deixa eu abrir aqui um aplicativo para você, né, mirar um objetivo. Deixa eu abrir aqui. Qual que é o objetivo do estudo da calorimetria, do estudo dos gases, das máquinas térmicas? Entender o que rolou na Revolução Industrial. Então manja aí. Deixa eu só diminuir a tela aqui para você acompanhar. Bom, isso aqui está mostrando um recipiente que merece aqui algumas moléculas de gás. Então vamos inserir algumas moléculas de gás aqui dentro. Veja a temperatura, 300 Kelvin, 27 graus Celsius. Veja a pressão está baixa aí, menor do que 1 atm. Moléculas com comportamento diferente, velocidades diferentes. Isso aqui é gás, né, gente? Isso aqui é comportamento de gás. Esse aplicativo permite que a gente diminua o volume. Veja que a temperatura é alterada por causa disso, o parâmetro pressão também é alterado por causa disso. É possível inserir calor nesse sistema, fornece calor, a temperatura aumenta bastante, a pressão está chegando perto do limite aqui. Se a gente fornecer mais calor, pode ser que essa tampa exploda aí e comece a vazar gás, o número N de mols está diminuindo. Então, no futuro, depois do estudo da calorimetria todo, estudo de gás, vocês vão chegar nessa parte aí. Então é um dos objetivos da matéria de calorimetria, entender a troca de calor entre líquidos e sólidos para a gente chegar lá no futuro no estudo de máquinas térmicas, ok? Então prepara suas anotações aí. Você precisa anotar, viu, gente? Não tem como. Você vai precisar anotar porque no futuro você vai ter dúvidas. E aí no quadro que você vai buscar. No quadro não, no seu caderno que você vai buscar. Então organize aí o conteúdo de calorimetria. Isso já está no livro 2. E vocês vão receber ainda, né? Então hoje, nesses poucos minutos iniciais, vocês vão anotar conceitos. O conceito de calor é energia térmica em trânsito. Energia térmica em trânsito. Manja só aí os conceitos iniciais. O Repesa trabalhou com vocês o conceito de temperatura e eu agora estou trabalhando com vocês o conceito de calor. Pode pausar o vídeo tranquilo para você copiar esse conceito de calor que tem aí, mas neste momento é adequado que a gente faça alguns desenhos. Energia térmica em trânsito. E existem dois tipos de processos. O processo número 1 é um processo espontâneo, natural. E o processo número 2, um processo forçado. O conceito de calor envolve um processo espontâneo e um processo forçado. Calor é energia, calor não é um fluido. Energia térmica em trânsito, de onde para onde? Espontaneamente, de um corpo de temperatura maior, que a física chama de TQ, para um corpo de temperatura menor, que a física chama de TF. Então o calor não está dentro deste corpo, o calor não está contido no outro corpo, o calor está transitando, sendo transferido de um corpo para o outro.
Isso é o calor. O melhor exemplo que um professor me citou uma vez foi a abertura de uma tampa de um forno a gás, ou um forno elétrico mesmo. Quando a gente abre a tampa, a gente sente o calor, aquilo vindo de um corpo para o outro. Aquilo é a representação boa do calor. Processo 2, um processo forçado. Incrivelmente, o calor tem um sentido inverso do fluxo. O calor flui do corpo de temperatura menor para o corpo de temperatura maior. Mas como que isso acontece? Isso não é natural, isso é um processo forçado, é preciso realizar trabalho sobre o sistema. Olha aí o nome do cara, ar-condicionado. O ar-condicionado faz isso. Ele retira calor daqui de dentro, desse estúdio Mequetrefe, ele retira calor daqui de dentro, que dentro está frio, e joga calor lá fora, local que está quente. O aparelho de ar-condicionado gasta energia elétrica, realiza trabalho sobre o sistema e retira calor de um sistema e joga em outro. Então olha o trânsito com sentido invertido. Então vamos lá, galera. Conceito de calor. Energia térmica em trânsito, espontaneamente do quente para o frio, forçadamente do frio para o quente. E com isso, veja só aqui, deixa eu te mostrar um exemplo de um site desses que vocês costumam navegar. Avalia se isso aqui é verdade ou não. Olha só. Calor. Energia térmica em movimento. Gostou dessa palavra movimento? Não é adequada, porque movimento em física é movimento uniforme, uniformemente variado. Então é melhor você usar a palavra transferência, trânsito. Energia térmica sendo transferida, energia térmica em trânsito, ok? Sempre de uma região de maior temperatura, sempre de uma região de maior temperatura para uma região de menor temperatura, do quente para o frio, não, o calor pode fluir do frio para o quente também, como vocês anotaram aí, ok? Então veja só, poucos minutos de discussão e vocês já são capazes de resolver um verdadeiro e falso. Agora saca só. E aí, meu irmão? Tá calor hoje, né? Algumas expressões do dia a dia que caem em provas no vestibular, em Enem. Está fazendo muito calor, tá calor, né, meu irmão? Então fazer calor não é possível, porque para fazer calor seria preciso fazer energia, e energia não se cria, energia não se perde, energia se transforma. Então as expressões do dia a dia são conceitualmente erradas e elas caem em provas. Então saiba bem um conceito, calor é uma forma de energia. Pode continuar falando no dia a dia, né? Está fazendo calor, estou com muito calor. Isso me faz lembrar até um conceito antigo de calor, o tal do calórico. Pode anotar aí. O conceito antigo de calor. O pessoal achava que existia um fluido contido nos corpos. Contido dentro. Então, se a minha temperatura é muito elevada, eu tenho muito calórico. Anote isso com carinho e coloque um X gigante. Primeiro, porque calor não é fluido. Calor é energia. Segundo, porque calor não está dentro de um sistema ou de outro. Calor está sendo transferido de um sistema para outro. E por que eu tivesse para colocar? Porque até hoje cai, né? Questões que induzem a gente a esse tipo de raciocínio. Então, calor não está dentro, calor está transitando, certo? O próximo slide trata do conceito de frio. Que cara lindo. Olha o pinguim passando frio, não é assim que a gente fala no dia a dia? Então veja só, é uma água natural com bloco de gelo. A gente tem costume de dizer no dia a dia que o gelo resfria a água. Parcialmente correto. Agora, dizer que o gelo passa frio para a água já é conceitualmente errado, pode colocar falso. Gelo não passa frio para a água. No estudo de física, ou um corpo perde calor, ou um corpo recebe calor. No caso, a água natural perde calor para o gelo. Por isso que ela resfria. Vou repetir.
sistema de água natural e um bloco de gelo. Abstrai aí, importante abstrair. A água perde calor para o gelo e não o gelo passa frio para a água. Portanto, esse slide está querendo te lembrar que não é adequado você utilizar a palavra frio em física. Evite o uso da palavra frio em física, certo? Outro conceito que você precisa anotar é o conceito de equilíbrio térmico, um conceito bem simples. Veja só aí, a temperatura de um corpo é igual à temperatura de outro. E isso provoca uma consequência, não há mais troca de calor. Então anota aí que eu vou colocar você diante de uma situação de verdadeiro e falso. Vamos lá? Mais um conceito. Tá alinhado aí? Conceito de equilíbrio, pode escrever térmico. Equilíbrio térmico. Igual. Igual. Sequelas. Conceito de equilíbrio térmico. Tão importante conceito de equilíbrio térmico. A temperatura de um corpo é igual à temperatura de outro corpo, de tal forma que não existe mais entre eles troca de calor. Verdadeiro. Quando dois corpos estão na mesma temperatura, por mais quente que eles estejam, não há troca de calor. Então eu já vi um exercício que colocou duas lâmpadas extremamente quentes dentro de um sistema isolado e a questão era, existe troca de calor entre essas duas lâmpadas de mesma temperatura? Não. Se a temperatura delas for a mesma, não existe troca de calor. Então esse é o conceito, né, de equilíbrio térmico. Anotado? Vai juntando as informações, filhote. A gente vai precisar no futuro aí na resolução dos exercícios. Esse gráfico está te mostrando duas substâncias, uma de temperatura maior, vermelha, uma de temperatura menor, azul, e certamente elas estão... Opa, volta aí. Certamente elas estão no mesmo ambiente, o que possibilita a troca de calor, e veja como a temperatura dessa substância vermelha baixou rapidamente e a temperatura dessa substância azul subiu, mas demorou mais tempo até atingir o equilíbrio térmico. Por que será? O que você pensa em termos de características, parâmetros? Por que a temperatura vermelha baixou mais rápido e a azul subiu mais lentamente? Por quais motivos? Como é que a temperatura vermelha baixou tão rapidamente? Vamos pensar em que uma pequena quantidade e uma grande quantidade. Pode ser que seja a massa, o parâmetro que define se abaixa rápido ou se abaixa lentamente. Ou o tipo de substância, então dois parâmetros, pessoal. Quantidade e o tipo de substância. Tem substância que varia rapidamente a temperatura. Já passamos por aí. Um gráfico experimental de equilíbrio térmico e a lei zero da termodinâmica. Bom, a lei zero, ela te causa alguma angústia porque ela parece ridícula, mas não é necessária, tá? Então anota aí, porque se cair, tenha coragem de colocar verdadeiro. Olha o tanto que ela parece boba, a tal da lei zero. Vamos escrever aí, lei zero da termodinâmica. Professor, que frescura é essa? Por que lei zero? Porque já tinham feito a primeira lei, já tinham feito a segunda lei da termodinâmica, e aí houve necessidade de fazer uma que viesse antes, chamaram de lei zero. Olha só, vamos lá? Se a temperatura do corpo A é igual à temperatura do corpo B, e a temperatura do corpo B for igual à temperatura de um corpo C, ela surgiu por causa dos termômetros. Portanto, a temperatura do corpo A é igual à temperatura do corpo B. Se A e B estão em equilíbrio térmico, e B e C estão em equilíbrio térmico, então A e C, desculpa, né? A conclusão é essa. A com B e B com C, então A com C.
Uma lei aparentemente estúpida e pode colocar verdadeiro porque realmente isso é uma lei. Ok, filhotes? Então é isso aí, deixa anotado que logo mais a gente volta pra gente fazer exercícios. Tchau, beijos!